Graça e paz, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Estou com um problema na garganta, faringite, então peço a compreensão de todos. Algo que Deus colocou no meu coração é o que tem impedido você de chegar ao propósito de Deus. O propósito de Deus para as pessoas muda porque nós somos diferentes uns dos outros. Então, o propósito de Deus para a sua vida pode ser um propósito de uma profissão que vai ajudar muitas pessoas. Pode ser um propósito financeiro para ajudar pessoas. Entenda que o propósito de Deus nunca geralmente é para nós mesmos, e sim para o povo, para as pessoas, para aqueles que estão ao teu redor, para a tua família, para os seus. José foi levantado no Egito como governador, porém quando ele se revela aos seus irmãos, ele fala algo interessante, que a boa mão do Senhor estava com eles e que Deus fez daquela situação ruim algo bom para que eles não passassem fome e necessidade. Então entenda que Deus muitas das vezes no seu propósito te colocará em lugares não só por você, mas pelas pessoas. Então eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus tem colocado no meu coração nesses dias, que se encontra no livro de Gênesis 21. Fala sobre um conflito que houve na família de Abraão. Abraão tinha 2 mulheres, naquela época era permitido, e Abraão passa por um momento conflituoso. A sua esposa, no versículo 8 e 9, via que estava acontecendo situações na qual o filho de Agar, sua escrava egípcia, estava rindo, e muitas traduções diz brincando ou caçoando, e ela chega em Abraão no versículo 10 e diz: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso que essa mulher fala, acredito que é a voz de Deus para nós nesse tempo. O que a sua vida tem que tem impedido o propósito de Deus se cumprir? A mesma raiva, e a palavra não é raiva, mas o zelo que essa mulher tinha pelo seu filho, pela herança que Deus traria a Abraão através de Isaque, é o mesmo zelo que Deus tem em relação à sua vida. E o que essa mulher fala e pede ao seu marido é o que Deus pede a nós como igreja. O que temos ainda nas nossas vidas que tem impedido, ou que é daquilo que tem impedido o cumprimento do propósito? O versículo deixa bem claro: porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. E é interessante porque nos versículos seguintes, versículo 11 diz que Abraão se perturbou, ele se incomodou, porque Agar não significava não somente uma outra esposa ou um prazer carnal, não é nada disso, mas significava a garantia que Abraão tinha de ter mais filhos. E como nós queremos isso, ter garantias, quando na verdade devemos viver por fé?
Devemos viver segundo o propósito de Deus. Devemos viver andando pela fé. E Deus logo em seguida conforta Abraão e reafirma a vontade de sua esposa. O versículo seguinte diz que Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino. E estava falando de Ismael. E da escrava: atenda tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Então Deus reafirma o pedido de sua esposa, confirmando que a descendência de Abraão viria por meio de Isaque e não por meio de Ismael. E quantos de nós ainda temos nas nossas vidas coisas, pessoas que nos impedem de seguir o propósito de Deus? Vícios. Você precisa entender que enquanto você manter essas coisas na sua vida, você não chegará ao propósito e não conseguirá cumprir na totalidade daquilo que Deus quer, a promessa do que Ele tem para você. E é interessante que Deus permite com que essa mulher saia da vida de Abraão, essa garantia saia da vida de Abraão, para que ele não somente ande por fé, mas também tenha consciência que é por meio daquele filho, daquele propósito, que Abraão chegaria à promessa que o próprio Deus fez, que ele seria pai de multidões. Então, como você ainda tem carregado na sua vida coisas, pessoas, situações, pecados que não cooperam para o propósito? Agar não cooperava para o propósito. Ismael não cooperava, eram pessoas, eram filhos, Deus permitiu e Deus cuidou deles. Deus os sustentou, nos versículos seguintes. Porque Deus não abandona pessoas. Mas Deus é um Deus de propósito. E Deus, vendo lá na frente milhares e milhares de pessoas que seriam alcançadas, que seriam filhos da herança daquele homem, permitiu com que esta garantia, esta mulher, fosse embora da vida de Abraão, para que algo maior acontecesse na sua vida. Então permita-se nesse dia, ouça a voz de Deus e permita-se nesses dias deixar ir embora tudo aquilo que te impede de cumprir o propósito de Deus, de chegar ao propósito. Permita-se com que Deus faça com que a sua fé cresça. Abraão foi um homem de fé, mas olha os processos que Deus fez com que a fé de Abraão pudesse ser uma fé grande. Então, para que você chegue ao propósito, para que você cumpra aquilo que Deus tem para você, entenda que você vai precisar abandonar garantias, prazeres, pecados, tudo aquilo que não coopera com o propósito de Deus, mas que atrapalha e atrasa e traz conflito no seu propósito. Então, vamos orar para que não somente essa palavra alcance mais pessoas, mas que você entenda que o propósito de Deus é muito maior, vale muito mais a pena, e que você será feliz na totalidade. Abandone as suas garantias. Vamos orar. Pai, nós te damos graças que a tua palavra foi ministrada e nós cremos que onde foi semeado, pode, Senhor, essa semente prosperar em terra boa. Eu quero abençoar a vida dessa pessoa, para que o teu Espírito a convença nesses dias, para que ela abandone as coisas que não cooperam com o teu propósito, mas para que ela entenda que Deus tem pressa
que Deus quer fazer com que ela chegue logo aos seus objetivos, ao seu propósito, tirando da vida dela tudo aquilo que a atrasa, tudo aquilo que traz conflito e tudo aquilo que atrapalha ela de chegar no propósito. Então nós te rendemos graças, obrigado por esta palavra. Eu abençoo que ela possa entender essa palavra, que o Senhor possa ministrar, guardar e que nós possamos ser cooperadores de Deus para que o propósito de cada um se cumpra, em nome de Jesus. Eu te abençoe e fique conosco, acompanhe mais vídeos, não se esqueça de inscrever no nosso canal e que você seja grandemente abençoado. Mande embora Agar, não fique com ela e cumpra o propósito de Deus. Deus te abençoe.